Graças a Deus. Deus, Ele está aqui, amém? Vamos, já que os irmãos estão em pé, só fazer uma leitura de um versículo com reverência à palavra de Deus. Você encontra no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. E o verso 21 é um capítulo bem conhecido, é um verso bem conhecido, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós esta noite. Êxodo, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Pode sentar-se, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por esta palavra e por essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui participando da Santa Ceia do Senhor. E eu quero vos falar, nesses minutos que nos foi concedido, eu quero vos falar sobre o tema Desfragmentando as Barreiras. Nosso pastor, ele acabou de fazer uma oração juntamente com toda a igreja, um clamor por esta epidemia que vem assolando o mundo. Hoje mesmo ali na faculdade teológica, tem um aluno ali que a irmã dele faz parte ali do SIM, e ela disse que a estatística que estão dando aqui no Brasil já ultrapassou mais de 100% do que eles estão falando. E até mesmo aqui em Jacareí, o número que estão passando não é o correto, para não deixar ninguém apavorado. Mas eu estava até comentando com os alunos ali, e citei o Salmo 91, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é a esperança da igreja. E baseado nesse versículo aqui, muito conhecido, todos conhecem o capítulo 14 de Êxodo, que seria a perseguição de Israel pelo Egito, pelo faraó ali, Tutumés III, quando ele estava querendo impedir a libertação do povo de Israel, que ele mesmo tinha dado a libertação, mandado embora, depois ele se arrependeu. E na passagem pelo mar vermelho ali, como todos nós já conhecemos, mas dá para nós tirarmos algo interessante aqui nesta passagem. Eu estava lendo, e Deus falou muito comigo dentro desta passagem. O Espírito Santo falou para mim de como desfragmentar uma barreira. A igreja de Jesus, o salvo, o servo do Senhor, nós temos uma plena comunhão com Deus. E nós temos um alvo, que é chegar ao céu. Através dessa comunhão que nós temos com Deus, o nosso alvo é encontrar o céu. Hoje, nós estamos aqui na Santa Ceia do Senhor, e quando nós estivermos participando desse banquete, nós estamos dizendo, toda hora, todo dia, toda vez que você participa da Santa Ceia do Senhor, você está dizendo: ora vem, Senhor Jesus, eu já não aguento mais o mundo, eu quero ir embora para o céu. Ou seja, muito embora às vezes tem muitas pessoas, não querendo ir, que dizem que a fila para ir para o céu é grande, mas pode quem quiser passar na frente, porque todo mundo quer ficar por último, não é igual a fila do banco. O céu é muito bonito, mas ir lá, por enquanto, deixa eu ficar um pouquinho aqui, alguns têm o conceito disso, mas nós vemos aqui que a plena comunhão, o objetivo nosso é chegar no céu. E nós vemos que então o inimigo, ele cria barreiras, obstáculos, para impedir o crente de ter uma comunhão com Deus. Porque em Tiago capítulo 5, verso 16, diz assim que a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Essa oração que nós fizemos aqui, pode ficar certos, irmãos, que Deus ele ouviu do céu e vai dar a resposta. Ele tem guardado a sua igreja. E quando nós vemos isso aí, então o inimigo ele cria barreiras. E essas barreiras ele torna batalhas espirituais. E nós temos que entender que batalha espiritual é diferente de guerra. A guerra
é travada de longe. Então, quando uma nação ataca a outra, ela utiliza armas, aviões, tanques, e ali acionam botões e ali cria uma guerra. Mas quando os soldados eles chegam no campo de batalha, quando eles vão invadir a cidade, aí se torna batalha, não é mais guerra. E a batalha é travada individualmente. E o que eu quero vos falar hoje aqui, nesses minutos que temos, é como desfragmentar essa barreira que nós travamos dentro de uma batalha espiritual que é somente sua. Não é mais de ninguém, é sua. Nós vemos que Deus, Ele tirou o povo de Israel do Egito. Ou seja, depois de todas aquelas pragas, Faraó abre a porta e fala: Moisés, pega esse povo e vai embora. Só que sabemos que num determinado momento ele volta atrás. E quando o povo talvez estavam todos alegres, realmente, nem eu talvez, eles estavam alegres, porque eles tinham saído do cativeiro, tinham saído de uma tortura, de uma tristeza muito grande. E quando eles estão no meio do deserto, aí é que os irmãos veem, aí vai começar a batalha deles. Quando eles estão no meio do deserto, para chegar à terra prometida, estavam caminhando, sabiam que eles teriam que passar o deserto, e depois do deserto eles teriam que atravessar o mar. E segundo os historiadores, o mar naquela época, vamos dizer, naquele dia em que eles saíram, era a época da cheia, o mar vermelho estava cheio. E agora eles estavam atravessando o deserto, estavam avistando talvez de longe o mar, eram outros obstáculos que eles iam ter que passar, e de repente, chega uma notícia para Moisés, e essa notícia não foi somente para Moisés, mas foi para todos ali, que todos ficaram sabendo, porque notícia ruim corre rápido, notícia ruim é o que mais corre, e veja bem, ela corre e é sendo aumentada, e ainda às vezes a pessoa chega e fala assim: olha, eu estou vendendo para você como eu comprei, mas ele colocou mais 10 centavos, outro coloca mais 50, e outro mais R$2, e a notícia vai aumentando. E a Bíblia diz que quando chegou a notícia ali, o povo se desesperou. Veja bem, meus queridos, eles no deserto, olhando para frente, talvez vendo o mar, e agora vem a notícia dizendo: olha, Faraó vem vindo com carros, cavaleiros, atrelado para a guerra, e talvez devam algum até ter dito: olha, ele vem para matar, porque ele vai acabar conosco. E aí nós vemos o problema dessa batalha espiritual. Porque uma coisa eu digo para você, a batalha espiritual ela ataca a todos, indistintamente. Pode ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, irmão, irmã, de círculo de oração, não. Mas a guerra, a batalha espiritual, ela é travada com você, é somente você. Muitas vezes você não tem condição nem mesmo de dizer para ninguém, é você e Deus. Às vezes nem para teu marido, nem para tua esposa, você pode chegar e falar: olha, me ajude, porque a batalha é sua. E a batalha ela mais aperta quando estamos no deserto. Não pense que Deus vai mandar batalha, o diabo vai criar barreiras quando está tudo bem. Não, ele vai entruncar e depois ele vai criar uma barreira que você vai olhar e não vai ver para onde sair. E nós vemos que dentro desta barreira, veja bem que o povo, quando eles recebem a notícia, 4 coisas acontecem. Primeiro, o temor. Verso 10 ele diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E temeram muito. Meu querido, meu irmão, minha irmã, não pense que o inimigo vai criar barreiras, mas barreiras que não vai te afetar e não vai colocar medo em você, não. Ele vai criar gigantes, ele vai criar barreiras tão grandes, que se você não olhar para Jesus, você vai temer. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel viram aquilo, irmãos, era 1,5 milhão de pessoas. Segundo os historiadores, Moisés saiu com 1,5 milhão de pessoas. Faraó não tinha aquele número, mas quando eles olharam para trás, eles olharam ali a fumaça da poeira, talvez, eles devam ter pensado: agora acabou. Porque nós não sabemos guerrear, não sabemos lutar. E a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu foi o temor. E a Bíblia é bem clara em dizer que Deus,
Ele não gosta de temerosos. Ele não criou na pessoa um espírito de medo, mas Ele nos dá um espírito de força, de virtude, um espírito de coragem. Não pense você que nessa barreira o inimigo vai colocar não para te enfrentar, não. Ele vai colocar gigantes. E muitas vezes você vai olhar e parece que você não vai ver o fim, mas uma pedrinha surge. Na lama charamanaias. E aí a força se torna tanto que você deixa a uma e pega 5. Veja bem, Davi pegou 5 pedrinhas, mas só tinha um gigante. Ah, pastor, mas por quê? Se ele errasse uma, ele usava 4. Não. Tem pregador que fala assim, não, as 5 pedrinhas é porque é as 5 armaduras, as partes da armadura, né, que Efésios fala, não foi também. Davi, quando ele viu a barreira, meus queridos, quando nós temos Deus em nossa vida, quando nós cremos no poder de Jesus, quando nós cremos no poder do Espírito Santo, quando nós vemos as barreiras, nós não pensamos só em destruir as barreiras, mas pensamos em destruir as outras que virão. E Davi, quando pegou as 5 pedrinhas, não era só para Golias, mas Golias tinha mais 4 parentes. E ele falou assim, eu derrubo Golias e derrubo os 4 que virão. Meus amados, dentro dessa barreira, o diabo ele cria o temor. E tem muitos caindo, muitos parando, muitos desistindo, muitos dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Quantos crentes dizendo assim, Senhor, eu quero morrer. Meus irmãos, se você quer morrer para vencer a prova, tire seu cavalinho da chuva, porque você não vai para o céu. Porque no céu é lugar de vitoriosos. Covarde não entra lá não. Se você quer morrer para não ver prova, então pare e pense. Porque o céu é lugar de vitoriosos. Jesus, ele falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Da Lamacharamanaias. Uma outra coisa, quero ser rápido aqui, uma outra coisa que nós vemos acontecer é a afronta. O verso 11, o temor ele cria afronta. E quantas vezes tem cristão que afronta Deus? Mas como, pastor? É quando você diz, vou colocar Deus na parede. Hoje eu ponho Deus na parede. Uma irmã uma vez disse para mim, olha pastor, quando a prova está muito grande e eu não vejo solução, eu faço uma trouxa e coloco nos pés de Jesus. Eu falei, irmã, Jesus virou lavadeira agora. É afronta. Verso 11 diz assim, disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? E outras palavras disseram, Moisés, por que não deixou a gente morrer lá? Ué, mas se você for ver passagens atrás, eles estavam querendo sair de lá, não aguentavam mais, oravam. Meus queridos, você quer bênção na sua vida? Primeiro vença a barreira. Você quer ter vitória? Passe por cima das barreiras. Você quer chegar no céu? Lute! Porque no céu é lugar de vencedores. Na lama charamanaias. Depois da afronta, o inimigo ele cria dentro dessa barreira o temor. Ele cria a afronta. Daí vem a tentativa do retrocesso. Verso 12, segunda parte, eles disseram assim, ah Moisés, por que nos tiraste assim? Ele diz assim, no verso 12, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no Egito. Quantos crentes quando vê a prova e falam, Senhor, como era bom aquela época, quando eu não era obreiro, sentado lá atrás. Às vezes a irmã que está dirigindo o conjunto, quando a luta aperta, Senhor, como era bom, quando eu nem cantava. As barreiras às vezes criam retrocesso em nossa vida. Mas hoje se tem alguém assim, o Espírito Santo está a dizer, desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A barreira, ela cria temor, ela cria afronta, ela cria tentativa de retrocesso, e a famosa concordância com a derrota. No verso 12, segunda parte, eles ainda falam, olha Senhor, melhor nos fora, Moisés,
servir aos egípcios. Olha só, concordaram com a derrota. Deixa nós voltarmos para lá. Deixa nossos filhos serem mortos. Deixa. Quantas vezes o cristão, ele fala assim: Senhor, eu acho que eu vou parar. A luta está tão grande. Eu vou desistir. Eu vou entregar meu cartão de membro. Hoje eu não tomo ceia. Calamaxaramanaias. Hoje não dá. Mas hoje o Espírito Santo está falando para você: levanta, passe por essa barreira. Calamaxaramanaias. Meus irmãos, Moisés ficou tão desesperado, que nós vamos ver que Moisés, ele vai responder ao povo. Olha, na hora Moisés, ele não mostrou um derrotado não. Ele falou assim no verso 13 do capítulo 14: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje vocês viram e estão vendo, nunca mais tornarão a ver. E aí Moisés enche ainda a boca e fala: olha, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Mas mais na frente aqui, aí Moisés, quando ele acaba de falar isso para o povo, aí bate o temor. Porque daí o diabo cria uma barreira maior ainda para ele. Fala: você falou isso? O Egito está tudo armado, o faraó está armado até os dentes. Aí Moisés, no verso 15, a Bíblia diz que, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Porque Moisés correu lá. Falou: Jesus, Deus, eu falei, mas olha, eu mesmo. Parece que Moisés aqui, ele sentiu o baque. Ele sentiu o baque. E nessa hora ainda, Deus, ele fala assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Ou seja, o que você está falando comigo, homem? Eu não te coloquei na frente? Você não está na liderança? A liderança não está na tua mão? Então diga o povo que marche, Moisés, vai na frente. Em outras palavras, parece que Deus falou para Moisés: se vira, meu filho, a barreira é sua. Alamaxaramanaias. Eu permiti que a barreira venha, eu permito que a barreira venha, mas mostre que você é corajoso, que a barreira cairá. Alamaxaramanaias. Não importa a barreira, não importa o que estão falando de você, não importa se estão tentando te derrubar, o que importa é que o dono da tua vida é Deus, e a barreira Ele tirará da sua frente. E nós vamos ver aqui que agora, Deus, ele falou para Moisés: olha, porque então diga o povo que mais. E Deus fala assim: olha, e tu, levanta a tua vara. O que você está aí na tua mão? Uma vara, Senhor. Levanta ela, estende ao mar. Mas, Senhor, você acha que se fosse o nosso tempo, ia falar: Senhor, essa vara é seca, não vale nada. Estender para o mar, olha o tamanho do mar, das águas. A Bíblia não registra isso, mas dá a entender isso aí: ó, Deus, estenda a tua vara. Quando Deus, ele fala isso com Moisés, parece que Moisés, ele toma força, né? E aí Moisés chega ali, ele não bate no mar não, como eu já vi muitas pessoas pregar, viu? Que Moisés bateu no mar vermelho, a vara dele tinha que ser muito grande, viu? Porque foi de longe. E a Bíblia diz que ele levantou a vara. Meus queridos, aí é que eu provo que não existe nenhum inventor, existe copiador. Está cheio de homem dizendo que inventou isso, inventou aquilo outro. Está cheio de gente dizendo que inventou controle remoto. Mas na minha Bíblia, o primeiro controle remoto eu vejo na vara de Moisés. Quando ele levantou a vara, o vento oriental começou a bater. Só que aqui eu vejo um milagre tremendo. No verso 21, a Bíblia diz que então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Não é que nem passa aí num filme aí, que Moisés levanta e o mar... Não, foi uma noite inteira. Você acha, tem crente que quer que Deus já desfragmente a barreira num minuto. Não, Deus vai matar. Calma, meu irmão, o vento vai bater a noite inteira. O vento de Deus é calmo, ele não é o que como você quer. Deus, ele tem como trabalhar na barreira. A Bíblia diz que foi a noite inteira o vento batendo e a água abrindo, o vento batendo e a água abrindo.
fazendo. Sabe por que teve que ser bem devagarzinho? Porque quando a água acabou de abrir, o vento teve que asfaltar, né? Teve que tirar as pedras. Veja bem que quando a barreira cai, não vai ficar pedregulho na sua frente, não. Porque a Bíblia diz que quando abriu, aqui diz assim, olha, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Só que tem uma coisa interessante, todos nós sabemos que no mar é íngreme, é cheio de buraco. O vento, o que ele fez? Além dele abrir, secar, ele ainda tirou as pedras, acertou os buracos, porque as carroças tinham que passar. E a Bíblia diz, olha só, que o vento foi tão interessante, esse arrumar da estrada, primeira via asfaltada, vamos dizer assim, a primeira via que nós vemos aí, foi tão interessante que quando todos atravessaram, e Faraó falou assim, eu vou entrar lá, vamos pegar ele. Eu quero dizer uma coisa para você, a bênção que é tua, tá? Mas Deus ficou tão preocupado que ele falou, anjo, desce lá, tira a roda do carro dos egípcios, porque senão eles vão pegar a bênção do meu povo, que é boa, que é linda, que é maravilhosa, e a bênção é só para eles. Não pense em você que a bênção sua vai ser de outro, não. A bênção é só sua. Na Lamacharamanaias. Para encerrar aqui, antes que o pastor puxe meu paletó, encerrando aqui. Mas veja bem, como vamos dizer assim, como conseguir derrubar essa barreira? Primeiro, você tem que calar-se. Tem um ditado que diz aí que boca muito aberta, né? É perigosa. Boca fechada não entra mosquito. Não é isso que diz? E no verso 13, Moisés diz assim, calai-vos. Maria, mãe de Jesus, uma mulher que nós respeitamos como irmã em Cristo, e não adoramos, porque ela é uma mulher igual a todas. A única coisa é que ela foi a mãe do nosso Salvador, carnal, não de Deus. Mas nós vemos aqui, que quando ele foi numa festa com a mãe, e acabou o vinho, em João 2,5, olha como Maria era uma mulher prudente. Quando ela viu que acabou, o melhor, acabou, ela falou, vamos lá falar com Jesus. E Jesus, quando ela fala com Jesus lá, ele fala, que tenho contigo, mulher? Ou seja, ele falou como Deus. Ele como Deus tinha que dar satisfação para ela. E Maria, muito prudente, muito esperta, vou dizer assim, ela chamou as pessoas e falou, fazei tudo o que ele vos disser. Em outras palavras, ela disse, olha, fica quietinho. Você quer vencer a sua barreira? Fecha a sua boca. Na Lamacharamanaias. A vitória vem para os calados. Mas aquele que pela madrugada ele geme e fala com o Senhor. Não precisa ficar contando os seus problemas para as pessoas que te rodeiam. E às vezes são o seu próprio inimigo. Mas conte ao Senhor em calado. Calai-vos. Na Lamacharamanaias. Calai-vos. E você vai vencer a barreira. É só você ficar quieto e falar com Deus. Você não precisa falar com ninguém. É só falar com Deus. Será que você pode ouvir a voz de Deus? Nos seus momentos? Será que alguém pode dizer assim, pastor, eu já tive um momento. Eu nunca me esqueço, um determinado dia, ainda solteiro lá em Mogi das Cruzes, passei uma luta muito grande. E eu fiquei tão desesperado. Eu entrei no meu quarto. Eu sentei na cama, tinha uma cadeira que tinha uma almofada na cadeira. E eu peguei a cadeira, coloquei na frente da cama onde eu estava sentado e falei, Jesus, agora eu não tenho mais com quem falar. Eu só posso falar com o Senhor. E eu quero uma amostra que tu estás aqui, Senhor. E comecei a contar para ele, muito embora ele já sabia. Mas eu comecei a contar para ele, eu lembro que eu falei, Senhor, eu não tenho com quem falar, e a tua palavra diz, para nós conversarmos contigo, e eu quero uma prova. E naquele mesmo instante eu vi que parece que o telhado do meu quarto, parece que o telhado saiu, a janela desapareceu, e de repente quando eu olhei para a cadeira, eu vi a almofada abaixando, e eu vi a glória de Deus descendo, e uma voz dizendo, não temas, que eu ainda sou o teu Deus. Fale em oculto para com teu Deus. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua barreira,
Mas hoje, nesse culto especial de Santa Ceia, que é um culto especial onde nós estamos aqui participando do símbolo da carne e do sangue de Jesus. E toda vez que nós tomamos esse suco de uva e nós comemos esse pão, simboliza Jesus tomando posse da nossa vida. E essa posse significa o quê? Que Ele é dono dos teus olhos, que Ele é dono das tuas mãos, das tuas pernas, do teu coração, da tua vida, do teu ser. Alamacharamanaias. E Ele está a dizer para você: não temas, porque eu já venci a barreira por você. Para encerrar, nós vemos aqui que para podermos encontrar o desfragmentador dessa barreira, porque às vezes tem pessoas que falam: o pastor falou só de barreira, mas ainda não falou exatamente quem é o desfragmentador, aquele que estoura a barreira. Aí nós vemos lá Tomé, em João 14, verso 5, Tomé desesperado, ele fez uma pergunta, e ele disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos encontrar o caminho? Aí Jesus olha para ele prontamente e diz: Tomé, eu sou o caminho, homem. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E parece que eu estou vendo Filipe pular e falar: Senhor, mostra-nos o Pai. E agora Jesus calmamente olha para ele e fala: Filipe, estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Calamacharamanaias. Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Meus irmãos, hoje está aqui o banquete. Jesus, Ele está aqui nos servindo. Aonde está o desfragmentador? Ele está aqui. Eu sinto a glória dEle, eu sinto a virtude dEle, eu sinto um frescor aqui de Jesus. É Ele, é que é o desfragmentador da tua barreira. É Ele, é aquele que vence por você. É Ele, aquele que luta por você. É Ele, aquele que está com você. É Ele, aquele que anda com você. É Ele, aquele que dorme com você. E quando você está dormindo, Ele está acordado, Ele está olhando, Ele está trabalhando na tua vida, trabalhando para te abençoar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.